Eu sou um otimista quase crônico, eu acho que eu sou um otimista quase delirante em vários sentidos, e acho que quem trabalha com educação necessita de otimismo. No sentido de que eu suponho que as coisas são complicadas, eu endosso completamente a opinião inicial do Gaziri. Eu acho que você precisa ter uma dose de realismo na execução, mas você tem que sonhar, você tem que estabelecer uma estratégia otimista. Nós somos otimistas, eu já disse em palestra, quando passamos um creme no rosto. Imagine, você sabe o resultado final, você sabe que um dia você vai terminar morto. Mas você faz isso. O otimismo faz você olhar para um futuro possível que talvez não dê certo, mas você gostaria que ele fosse um melhor, um mais extraordinário possível. Agora, realismo na execução das metas, realismo na estratégia, realismo acima de tudo. Senão, todos nós nos mataríamos, né? Porque o resultado para todos é a morte. E se a gente fala de execução de meta, combina muito com o momento que a gente está, começo de ano, 2021. E, de novo, Gabi, a gente fala de 2020, foi um ano muito difícil mesmo. Muita gente sentiu muito mais, algumas pessoas conseguiram se reerguer, outras não, mas cada um lidou da sua maneira. Como, então, manter o otimismo para começar 2021 com um pouquinho mais de luz no fim do túnel? Eu acho que com a consciência de que para a gente ter progresso, a gente precisa de otimismo. Então, para a gente progredir, a gente precisa conseguir imaginar uma realidade diferente da atual. E a gente consegue, inclusive, melhorar a nossa experiência presente por essa sensação de antecipação. Então, se eu imagino um futuro melhor do que o que eu tenho hoje, eu me satisfaço a partir dessa expectativa. Agora, a gente falou muito da necessidade de contrapor isso com alguma compreensão da realidade. Então, a gente está falando de pandemia. Adianta eu negar a realidade e adotar um comportamento que me coloque em risco, por exemplo? Isso não adianta. Isso é um otimismo que vai prejudicar a sua experiência no presente e inviabilizar eventualmente o futuro. Então, o que você precisa é um mix entre realidade e sonho. Eu gosto de dizer, o sonho não tem limite e, portanto, nos é permitido sonhar tudo aquilo que a gente quer, um mundo ideal. E isso vai servir para a gente direcionar o nosso comportamento, mas, ao mesmo tempo, a gente vai considerar as limitações impostas pela realidade. Acho que é desse jeito. Bom, gente, o Gaziri vai ficar com a gente o programa inteiro, tirar todas as nossas dúvidas, porque a gente quer saber como encontrar esse equilíbrio entre pensamento positivo, pensamento negativo, entre realidade e sonho. A gente vai conversar bastante, vocês sempre com a gente na nossa hashtag CNN Brasil Tonight, acompanhando a gente em todas as nossas redes sociais, que vocês sabem que a gente está sempre ali mostrando o bastidor, coisa legal para vocês acompanharem. Agora, olha só, não é de hoje que a ciência investiga os efeitos dos pensamentos positivos e negativos na nossa saúde. Um exemplo disso é o estudo que foi feito pelas universidades de Harvard e de Boston, nos Estados Unidos. Durante 3 décadas, o que eles fizeram? Os pesquisadores analisaram o grau de otimismo em cerca de 71 mil pessoas. O resultado impressiona, olha só, os mais otimistas tiveram de 11% a 15% mais tempo de vida. E ainda, as chances de chegar aos 85 anos podem ser até 70% maiores que as dos pessimistas. A gente vai entender agora como o cérebro de uma pessoa otimista funciona. Daqui a pouco a gente conversa com o Gaziri sobre isso também, porque esse resultado dessa pesquisa me deixou um pouquinho intrigada, achei muito legal. E ainda como a visão otimista pode melhorar também a nossa saúde. Vamos começar a nossa rodada de entrevistas ouvindo o Dr. Fernando Gomes, que é neurologista e nosso colega aqui na CNN no quadro Correspondente Médico. O cérebro de uma pessoa otimista funciona de uma forma diferente de uma pessoa pessimista, porque, na verdade, ela faz uma projeção do futuro e sempre imagina desfechos que são mais favoráveis do que até mesmo o usual. Então, com isso, você tem a própria imaginação e a criatividade que acontece na parte mais anterior do cérebro, nos lobos frontais, trabalhando a favor dessa imaginação ou desse desfecho positivo. Isso faz com que o nível de ansiedade reduza e, com isso, o sistema nervoso autônomo parasimpático funciona mais do que o simpático, garantindo para isso níveis de neurotransmissores mais saudáveis, mais tranquilos e, com isso, propiciando que o próprio corpo e a própria saúde, pensando até no sistema imunológico, possam funcionar melhor. Muito interessante isso. Agora, Gaziri, a gente viu o Dr. Fernando falando e viu a pesquisa falando sobre a expectativa de vida das pessoas. Então, quem está assistindo a gente agora pode olhar e pensar, mas só um pensamento positivo pode ter esse efeito todo? Pode? A grande questão é que a gente precisa diferenciar o que é ser positivo e o que é pensar positivo. Pensar positivo é a ilusão de que a gente vai alcançar nossos objetivos sem esforço.
só com o poder do pensamento, porque o universo vai conspirar ao nosso favor. Isso é extremamente perigoso, porque já dizia o grande cientista Mick Jagger, you can't always get what you want. Né? Agora, ser positivo é ser uma pessoa que vive mais emoções positivas do que negativas. Então, eu me torno uma pessoa positiva quando eu vivo muitas emoções positivas no dia a dia. E quando eu me torno alguém positivo, eu consigo ser otimista, eu consigo enxergar o copo meio cheio ao invés do copo vazio. Eu começo a treinar o meu cérebro para ver as coisas boas da vida, as coisas numa ótica mais positiva, ao invés de enxergar as coisas numa ótica negativa. Né? Nós já somos seres, infelizmente, negativos por natureza, que os cientistas chamam de viés da negatividade. Né? Para os nossos ancestrais, eles tinham que viver no dia a dia, na selva, procurando pelas coisas erradas que poderiam acontecer com eles. E nós, né, nosso cérebro mudou pouco desde então. Até hoje, para nós, as coisas negativas têm um peso maior do que as positivas. Assistir uma notícia negativa tem um peso maior para a gente do que assistir uma notícia positiva. A ocitocina, né, que é o hormônio da felicidade, tem um tempo de metabolização rápido. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele metaboliza devagar. É por isso que o peso das coisas ruins é maior do que das coisas boas. Então, ser positivo é diferente de pensar positivo.